Segundo Joana de Ângeles, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Então, tudo depende de nós, né? E o outro, somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir, de acordo com o nosso conhecimento, né? O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhes apresente, por mais complexa que esta lhe figure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo. Isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido nesse hospital de esperanças, nesse lar de amor, nesta universidade de almas, para falar de um tema simples. A alma em si só se nutre de amor. Resta dizer que eu não sei o que é alma, ainda não sei o que é amor e não sei o que é nutrição. Mas fica fácil porque eu estou numa universidade, como eu disse. Então, se é uma universidade de almas, se realmente eu fazer jus a essa conexão, dependendo da minha internet, eu posso fazer um belo download, posso dividir com vocês. Então, quando lemos pela primeira vez essa frase de Joana de Ângeles, eu fiquei alguns anos meditando em torno dela. A fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Só que aqui está com ele minúsculo. E ora aparece Espírito com ele maiúsculo. E numa simples frase de Emmanuel, ele fala: é necessário desmaterializar o Espírito para que o Espírito, só que aí já está com E maiúsculo, possa alcançar a sua iluminação. Então, quando falamos de Espírito com E minúsculo, estamos falando do átomo primitivo, que está na questão 540 da obra O Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Deu para? Então, um dia já fomos um diminuto átomo. E ao mesmo tempo, quando lemos esta passagem, na sequência tem a questão 560, que faz um trajeto, um roteiro. Todos nós, e eu não consigo, quando fala todos, não fica ninguém de fora, vamos passar por todas as experiências e aprendermos gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Me deu um nó na cabeça. Falei, mas todas mesmo? Então eu vou ser uma lagartixa, e eu vou ser um escorpião que a lagartixa vai comer. Você já viu lagartixinha, essas branquinhas que ficam dentro de casa, comeram um escorpião e engoliram inteiro? Falei, mas como que ela se defende do ferrão? E nós queríamos saber o que é o Espírito, o que é essa trajetória, porque o propósito do Espiritismo é estudar a origem, a natureza e a destinação dos Espíritos.
E eu pensava que era um espírito. Você é tudo que você já aprendeu em todos os estágios, está aqui nesta encarnação. Você acredita em reencarnação? Eu não acredito. Alguém aqui acredita em reencarnação? Eu só acredito em encarnação. O Kardec mudou e a maioria não percebeu. Se todos os encarnados, eu não disse todos os reencarnados, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, questão 605A. O Espírito, ao encarnar no corpo do homem, eu não disse reencarnar, disse, traz os seus valores intelecto-morais. Se ele promover a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Esse negócio está meio confuso. E na questão 34 da obra O Livro dos Espíritos, 34A, é uma porção desse átomo primitivo que formam as moléculas primitivas, as primárias, e uma porção dessas moléculas primárias é que forma a molécula da matéria. Só que lá é o espírito. Então a porção de espíritos que forma a matéria é feita de um ou de vários elementos. Questão 30 do Livro dos Espíritos. De um único elemento. Mas na questão 27 não disseram que era 3? O espírito, a matéria e ainda Deus. Deus, espírito, matéria. Alguém lembra dessa questão? E alguém não segue o enredo e pensa que ali já está fechado a temática. E na questão 28 ele deseja aprofundar, porque lá narra: se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não fosse. E na questão 29 fala que o fluido universal é feito do elemento primitivo que é o espírito. Mas o curioso é na questão 28. Afirmam que sábio é quem reconhece a própria ignorância. Vocês já ouviram isso? E Kardec é 3 vezes sábio, porque na questão 28 ele admite a sua ignorância por 3 vezes. Se esses 2 elementos vêm ou não de um elemento único, é o que desconhecemos. Eles nos aparecem distintos, um mais inteligente e outro menos, mas não sabemos a sua verdadeira origem. E para quem segue as obras, quando chega lá na obra A Gênese, ele de novo afirma que o elemento é único. Está lá no capítulo 6. E quando falamos espírito, o princípio inteligente do universo, conforme está na questão 23 do Livro dos Espíritos, mas a gente não leu o enredo antes. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos. Sim, a matéria que você conhece, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer, que é de onde nasce esse átomo primitivo, o espírito na sua origem. Fica tranquilo, daqui a pouco a coisa vem para o dia a dia. É necessário trazer esse enredo. E se é sábio, então reconheça que nada sei sobre essa matéria, retira o que pensava que sabia, porque no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos,
E de algum modo, no item 17 também, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. E ele desconhecia totalmente essa matéria primitiva. Para estudar algo novo, não se faz com ideias preconcebidas. O cientista que vai com ideias preconcebidas para fazer um experimento ou investigação qualquer, melhor ele parar antes de começar, porque já está com o resultado, salvo se alguém me pagou, porque agora a ciência virou moda, né? O resultado é para quem pagar a pesquisa, e não é só pesquisa científica, vocês sabem. Vamos lá. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, essa matéria primitiva, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Ficou confuso? Não entendi. Então imagine aqui a matéria primitiva. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. Ele está lá dentro. Aqui é o espírito. É um instrumento do qual ele se serve, ele está se fazendo, ele não nasceu ainda. E ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. E segundo vários autores, a começar por Viana de Carvalho, Joana de Ângeles e vários outros, ele destaca-se como um pequeno fascículo de luz. Você pode chamá-lo de fascículo de luz, o menor que existe, átomo primitivo, espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, mônada, tem vários nomes, vários sinônimos. E na questão seguinte, vocês já perceberam, ele pergunta da matéria densa, eles respondem da matéria primitiva. Ele sempre pergunta do efeito, eles respondem a causa. Ele pergunta da matéria primitiva, ele fala do espírito. Ele perguntou sobre o espírito, ele não falou. E já que falaram, que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Questão 23. A questão 24. Já que é princípio inteligente, inteligência é sinônimo? Não, é uma aptidão. Então ele se torna inteligente, ele nasce simples, para uns fala simples e ignorantes, outros simples e sem ciência dessa trajetória. Questão 25. É necessário que o espírito se ligue à matéria de onde ele saiu? Sim. O que adianta professor sem aluno? Era aluno, se tornou professor, agora não vai usar a sua inteligência para ajudar os outros? Para formar outros? E antes que a gente faça a confusão naquele momento, entre parênteses na questão 25A, é necessário entender que eu estou falando do espírito, o princípio inteligente do universo, e não da individualidade que tem o mesmo nome, que é o espírito com E maiúsculo. Aí segue o enredo, que eu não vou cansar vocês. Lá na questão 76, ele volta a barra. Que definição podeis dar dos espíritos? Agora já pergunta no plural. Resposta: pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação. Notinha de rodapé. Agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente universal. Ficou claro? Eu não entendi quase nada. Mais ou menos. Eles estão me orientando, eu estou fazendo o download. Eu só sei a primeira frase que eu vou falar com vocês. A palestra nasce aqui. Certo? Então, quando você imagina uma gota d'água, ela tem mais de 9 trilhões de moléculas, com mais ou menos 9 trilhões de átomos físicos. Agora imagine a quantidade de átomos primitivos e espíritozinhos que existe dentro de uma gota d'água. Agora tente imaginar o corpo de vocês. Quantos tem? Por isso que na questão 613 da obra Livro dos Espíritos,
ele narra ou sintetiza, porque essa síntese é do próprio Kardec. Cada ser organizado. Você é organizado ou desorganizado? Na vida. Melhor que ele quis dizer, cada ser individualizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de assimilar e gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes. Ficou claro até aí? A alma em si só se nutre de amor, é o tema, não é verdade? Esse espíritozinho recém-saídos do psiquismo divino, quando se unem dois ou mais, lembra de Jesus? Era esse ser que ele estava falando, ele não estava falando de humano nem pré-humano. Onde houver dois ou mais, aí eu estarei. Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, e mais claro em Sugestões Oportunas. O amor é a reunificação das mônadas no todo que está sendo construído em unidades cada vez mais amplas. Que pode ser um átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão. Então encontramos agora o que é o amor, de onde ele saiu, que vai nutrir a alma. Porque pegar pronto é moleza. Comer um bife é moleza. Agora eu quero saber se eu sei fazer um bife, porque a vaca sabe. O boi sabe, ou vários seres do reino animal sabem transformar o vegetal na proteína animal. E nós passamos por lá. Onde estão essas informações para que eu possa ser um vegetariano consciente e não deixar meu corpo morrer? Porque é fácil sustentar o corpo por um tempo, como eu fiquei 6 anos vegano. Só que a minha vesícula foi criada para essa encarnação para digerir proteína animal. E ela petrificou, virou um processo cancerígeno. E eu destruí o meu sistema imunológico. Ele teria que ter no mínimo 3.500 a mais de 6.000 glóbulos brancos. E ele ficou com 1.500, absurdamente 2.000. É como se alguém estivesse com leucemia. E até hoje não reequilibrei o meu sistema imunológico. Ele está mais capacitado, porque eu não tomo medicação de espécie alguma para agredir o meu corpo. Porque remédio nenhum cura coisa alguma. A cura, segundo o pai da medicina, está dentro de cada um. E depois, mais tarde, veio o chefe dele, que é Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faz. E Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, anota uma citação de Arthur Stanley Eddington, que está na obra A Natureza do Mundo Físico. A matéria-prima do cosmos é o espírito. Só que a matéria-prima que nós usamos na mente também é o espírito. Só que aquele já está como matéria mental ou como fluido. Ele começa como fluido milanês. Os espíritos mais atrasados, enquanto ensaiam para a vida, questão 540, voltei lá. Primeiro obedece os fenômenos físicos, sendo átomos físicos. Mais tarde comanda e dirige esses átomos. Mais tarde ainda vão comandar e dirigir os fenômenos morais. Falamos da questão 560 da trajetória. O corpo físico, segundo o que está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai evoluir até se confundir com o perispírito. Aluno que se confunde com o professor no conhecimento é um professor também. Agora, o que foi átomo físico tornou-se átomos, agora ele comanda o átomo físico, compondo o nosso perispírito.
e antes era o corpo. Tudo cresce e evolui, então o corpo de hoje será o perispírito de amanhã. E Kardec afirma que o perispírito de hoje é a alma evoluindo para individualizar-se amanhã. E o perispírito sofre transformações sucessivas, isso no mesmo item do capítulo, na mesma obra, até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. Então o perispírito vai chegar um dia ao estágio de espíritos puros. E em linhas gerais vocês perceberam facilmente que o perispírito se alimenta da promoção dos átomos físicos. E ele próprio, o perispírito, vai alimentar a própria alma que o gerencia a partir da mente. A mente cria o perispírito e por meio dele se expressa no processo de encarnação. Ficou bem digerível a encarnação? Quer que eu dê alguns exemplos? A Federação Espírita Brasileira é confiável para vocês? Dá para confiar? Na obra Universo e Vida, de Hernani Santana, pelo menos ela editou o livro, fala que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 estágios do mesmo Espírito. Se fosse reencarnação, Moisés está no comando agora, Jacó não existe mais. Esse é o Jacó reencarnado. Então não adianta você procurar em nenhum lugar que você não vai achar o Jacó. Ele está aqui reencarnado. Só que mais tarde Moisés volta como Elias. Então Moisés não existe mais. Está aqui o Moisés reencarnado como Elias. E textualmente na Bíblia, Jesus afirma aos seus discípulos que João Batista é o Elias que voltou. E eles entenderam, está na Bíblia, está textualmente. Então só existe João o Batista. Mas como que Jesus se reúne com Moisés e Elias no Monte Tabor? Conversando com 2 seres, cada um com a sua individualidade. Se fosse reencarnação. Leon Denis é confiável para vocês? Pelo menos eu confio nesse cara. Sem ele eu não estaria aqui falando com vocês. Mandou alguém de São Paulo, em Três Lagoas, levar um livrinho para mim. E eu tinha que abrir o livro em frente à pessoa e falar o que saiu quando abri. O livro era novo. Porque tem uns livros viciados, abre sempre no mesmo capítulo, na mesma lição. E quando eu abri, disciplina do pensamento e reforma do caráter. E era tudo que eu precisava, era tudo que eu não fazia naquele momento. Doeu bastante, mas valeu. Aí aprendi a partir da obra o problema do ser, o destino da dor, porque doía tudo. Aí eu fui depois avançando. Então na encarnação anterior são unânimes os espíritos e estudiosos a acreditar que Ian Hus foi o Allan Kardec antes. Na realidade, o Hippolyte Léon Denisard Ribard, que Allan Kardec, 260 anos antes de Jesus. Mais tarde ele volta como João o Evangelista. Depois ele volta como Francisco de Assis. Mais tarde ainda, como Ian Hus. Depois Hippolyte Léon Denisard Ribard. Depois o menininho que nasceu lá nas Minas Gerais, chamado Francisco Cândido Xavier. Vocês não são obrigados a acreditar nisso. Pelo menos tem mais um maluco como Sebastião Camargo, chamado Carlos Bacelli, que fala, mas loucura com Jesus é sabedoria. Agora loucura sem ele é loucura mesmo. Até aí tudo bem? Ian Hus volta como Hippolyte Léon Denis
Por que o nome do Leon Denis está dentro do nome de Kardec? Não é interessante? Denis, Sartre e Vaillant. E volta então o Leon Denis. E curiosamente, quem é que foi antes, lá na época de Amos? Ele era Jerônimo de Praga. Só que Jerônimo de Praga foi o mentor de Leon Denis durante 50 anos. Como que é reencarnação? Não existiria Jerônimo de Praga. É o Leon Denis somente. Mas ele foi, está na obra de Denis. Nós colocamos na biografia por ele próprio. Ele foi o meu mentor durante 50 anos. Com certeza depois tinha mais o que fazer. Falou, agora você já sabe o caminho. Caminhe com as próprias luzes. Porque toda a obra de Leon Denis é nos ensinar a andar com as nossas próprias potências. E na obra dele, o problema do ser, destino e da dor, ele fala, a alma, o que está encarnado, não passa de uma diminuta fração. O restante é o livro oculto em nós, que ele nos recomenda aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto que é a nossa totalidade. A soma de todos os nossos processos de evolução ou todas as nossas experiências. E eu aprendi a acessar esse livro. E é o que estou fazendo agora à frente de vocês. Não só o que está em parte da minha consciência, porque ele li algumas páginas já. Porque Joana fala que nós temos como espíritos, com E maiúsculo, quase a idade do universo. Como alma, só a idade cronológica dessa etapa mesmo. Posso estar servindo de laboratório para trabalhar conteúdo de outras etapas? Posso. Mas eu estou, assim como na visão de Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida, eu estou fabricando como espírito mais uma alma. E como alma, eu preciso conhecer esse si mesmo que é o espírito. Não foi a recomendação de Hermes Trismegistus, o sábio da antiguidade que Santo Agostinho narra na questão 919 do Livro dos Espíritos? É o Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, que foi nosso mestre no Egito. Colocamos ele aqui. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade que eu estou falando para vocês. Aí vocês vão perceber que uma célula é uma alma. É André Luiz, no Mundo Maior, Joana de Ângeles, Dias Gloriosos e várias outras obras. Se uma célula é uma pequena alma, ela é feita de moléculas, almas menores. E moléculas são feitas de átomos. E átomos são aglomerados de forças vivas, André Luiz, que nasceram lá, recuadamente falando, da matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Imagine a matéria mental que vocês vão usar para pensar, para interagir com os elementos, como a Sueli, para fazer uma torta de palmito que parece que veio os materiais do reino dos céus. Não é verdade? Você comeu um pedacinho, né, Alexandre? Verdade? Como que ela faz isso? Porque quando pensamos em fazer alguma coisa, nós estamos lidando com esses seres. Veja o enredo de Leon Denis em O Grande Enigma. Nós os convidamos para o nosso festim. E no ápice da nossa vontade de formar um pensamento, esses pequeninos seres, se transformam em atração. Atração é o pensamento, a força de atração. E a atração se faz amor. Esse é o amor que deveríamos nutrir a alma, o que nós canalizamos. A gente pega tudo pronto e às vezes nem agradece.
Você agradece o amor da vaca? Eu falo que o amor da vaca é o leite. Ela doou o melhor que ela tinha, não é verdade? O amor da galinha é o ovo. Tem tudo para fazer uma nova galinha ou um galinho ou um franguinho. Não é verdade? Nós lembramos que ela comeu corozinho, uns besourinhos, umas graminhas, restinhos de comida. Se achar algumas outras coisas que eu não vou falar, ela come também. E aí nós comemos o ovo. Você tem coragem de comer terra? Eu vou comer daqui a pouco na casa da Sueli. Só que em forma de batata doce que está lá. Aí eu já como, né? Porque é terra, água, ar e luz. Na realidade, segundo os biólogos, o reino vegetal só transforma luz em alguma coisa. E Bezerra de Menezes, numa obra que eu acho máxima, de Bezerra de Menezes para você, foi para mim mesmo. Tudo que existe nasceu da luz, daqueles vacículos de luz. E a luz, na sua expressão mais simples, agora é Miramês, é viva e sente, ela atende o comando da nossa mente. Então eu posso pegar uma porção dessa luz para formar o amor, para formar os fluidos, para formar a matéria mental, para formar os quantos de energia, a bioenergia, depois os quantos de energia, os bósons de Higgs, todo mundo subatômico, gerar o átomo, que Kardec nos ensina a criar o átomo no livro dos médiuns. Eu posso usar a minha vontade, usar o meu pensamento, arrebanhar uma porção de fluidos, gravar nesses fluidos as minhas virtudes, criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Porque se eu combinar um átomo com o outro, ou 2 de hidrogênio simples e 1 de oxigênio, eu tenho essa estrutura. Não formei um alimento, um medicamento? E os átomos feitos de espíritos, se eu souber, porque Kardec coloca como condição na gente, somente, eu não consigo sair dessa frase, vocês conseguem? Tem uma saída? Alguém aqui da minha época, que eu tenho 14 anos, viu o desenho Leão da Montanha? Saída pela esquerda, pela direita, pela retaguarda. Então não tem como. Somente o estudo do princípio inteligente na sua verdadeira origem, recém-saído da matéria primitiva ou psiquismo divino, e a grande lei que vai fazer com que ele se transforme em espírito, nos daria a compreensão, onde eu olho e falo, mas está um caos, o mundo atualmente não está um caos? Para quem não tem olhos de ver, mas Joana de Ângeles falou que nunca existiu tanto amor quanto agora, ou tudo que está acontecendo aí já existia, só não tinha luz suficiente para enxergar. Colocou um pouco mais de luz, a gente viu que estava debaixo do tapete, porque tem milênios que esse povo está enganando a gente. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem milênios que esses donos do mundo estão escravizando os humanos distraídos. Então, quando entendemos essa realidade, e lembramos de Hipócrates, quando ele narra que a cura está dentro de nós, e quando estudamos Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o nosso próprio pensamento contínuo. Parece que alguém se faz de desavisado e na obra seguinte, Mecanismo da Mediunidade, ele repete: queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E veja como é simples. Allan Kardec, que estava Hippolyte Léon Denisard Ribário, e conforme o espírito Zéfiro, na obra O Druida Encarnado,
Quem é o druida reencarnado? Quem era o druida? Não era Allan Kardec? Quando Hippolyte ficou sabendo de sua missão, e ele não acreditava em espíritos, ele falava que isso era coisa de desocupados. Quando ele tomou consciência da sua missão, Allan Kardec assumiu. Então tem troca de espíritos, troca de personalidades? Tem, na obra de Kardec tem. E até hoje é indigesto para quem não estuda. Como fica o perispírito? Questão 187 do Livro dos Espíritos. Eu construo na velocidade de um relâmpago. Eu só estou pegando seu corpo. Perispírito eu entro com o meu perispírito. Lá no filme Avatar, não é só ligar o nosso fio de prata para conduzir o nosso pequeno dragão. O dragão não seria o corpo? Quem não entendeu o enredo lá, está falando da alma conduzindo o seu corpo. Então eu vou ligar o meu fio prateado do meu perispírito do meu corpo. Então tiro o seu plugue que eu ponho o meu. Chico Xavier não só estudou isso e conhecia em Uberaba espíritos de adultos que foram trocados. E Alamar Regis, quem lembra de Alamar Regis? Esse bandeirante que, se temos o espiritismo hoje na TV, nas rádios, etc., foi ele que começou com o espiritismo via satélite. E ele presenciou na Mansão do Caminho, com Joana de Ângeles, Divaldo Franco, a troca de espírito da concepção ao nascimento. Acontece a concepção, os pais falam, mas eu não planejei. Você não planejou, mas a vida planejou. Tinha um espacinho aí, estava tudo pronto. Achei uma brecha, eu entrei. Mas eu usava preservativo, eu entrei para aquele buraquinho da camisinha, como nós temos a Débora lá em Três Lagoas, fala, eu sou filho da camisinha. Meus pais usavam, mas eu vim apesar da. Ou a jovenzinha agora no Rio de Janeiro, ela não tinha trompas. O jovenzito ou o espírito que está nascendo, ele construiu a trompa. Olha, eu preciso ver, já que o problema é esse, é só uma pontezinha do ovário ao outro, eu sei fazer esse negócio. E fez. O espírito que encarnou como filho do Dr. Jorge André, a esposa não tinha as duas trompas, ele construiu as duas. Ele era um cientista nazista, que fez um monte de experimento lá com os judeus, aprendeu pelo menos a fazer isso, não é verdade? Brincadeiras ou esse trajetinho aí para descontrair. Então, quando nós entendemos que pode ser substituído, eu posso fazer um pedido para o meu espírito, que tem quase a idade do universo, que Kardec, em Obras Póstumas, fala que um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências. E só meu dedão está com problema. Será que a tecnologia da lagartixa não serve para reconstruir o meu dedão? Ela constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana. Se eu fui, porque não tem como eu estar aqui no reino humano, e muitos não sabem nem como é feito a individualização do animal para o humano. Pensa que nós viemos do chimpanzé? Não pensam? Muitos desavisados aí. E Kardec falou, por agora, está tudo no primeiro livro, no nosso primeiro livro. Por agora, eu vou entreter a falar a vocês do elo entre o animal e o homem, que ele chamou de pré-humano, sub-humano ou humanimalidade, um pouco de animal copiando o homem. E são vários pré-humanos que se unem, e agora até o nosso Divaldo Pereira Franco está falando isso. Ele quer deixar pelo menos mais uma marca antes de partir. Ele deve ficar mais uns 50 anos, né, pela jovialidade, lucidez. Então, vários pré-humanos se unem para formar o ser humano. E na questão, ali em torno da questão 607 do Livro dos Espíritos, onde acontece esse processo? Do animal, numa série de encarnações que antecede o tronco humano após os animais, o que nós chamamos de elementais, duendes,
gnomos. Mas isso existe? Isso não é espiritismo? Então vai falar para Kardec, que conversou com eles, e não só com esses. Eu achei bonitinho um gnomo que fabricava joias, porque eles copiam tudo que a gente tem. Se viu o seu relógio, achou bonito, de repente eles são lá da sua casa por uns instantes. Eles têm um espíritozinho dele, que é o Espírito Deus. É mais ou menos quem assistiu os Smurfs, o Papai Smurf, que sabia lá, lá tinha um cientista lá também, né? Ele fazia um monte de coisa. E ele falou com o Espírito das Flores, com os que gerenciavam as fragrâncias, os perfumes, as cores, os odores, a qualidade dos alimentos, até conversar com o elemental que governava um átomo, que montava o átomo e desmontava o átomo. Mas às vezes é melhor negar, porque eles queriam dar um flagra num senhor que estava escravizando seus empregados. Parece que isso não parou até hoje, né? De vez em quando a gente vê alguém explorando alguém. E ele gostava de joias, gostava de ouro. Então ele combinou com um duende, e um humano iria acompanhar para levar até lá. E o duende estava esperando o humano com um saco de joias, quase o tamanho dele. E o humano se apiedou, né? Essa coisinha miúda vai carregar esse negócio pesado. Ele pegou com as duas mãos, não saiu do lugar. Pode deixar que eu leve. Ele pegou com uma mão, jogou nas costas. Eles sabem neutralizar a força da gravidade. Deram flagra, denunciou, tinha provas, executou a coisa e voltou. Allan Kardec conversou com eles. Eles existem. Então, vários pré-humanos formam o humano, o corpo, e depois a sequência da promoção do corpo, você já sabe o que acontece. Eu já falei. Várias consciências animais, não só um ser que animou um animal, forma o pré-humano. Vários elementos do reino vegetal ou consciências formam a consciência animal. Vários elementos do reino mineral vai formando as moléculas, átomos, moléculas, para formar as células e assim por diante. Está mais ou menos bonitinho? Entendeu todinho? Então veja como é simples. Eu estou com fome. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, não é verdade? Então, se eu posso arrebanhar uma porção de fluidos, gravar neles as minhas virtudes, construir moléculas saudáveis e curar o meu corpo, está na Gênese, com Allan Kardec. Agora eu preciso estudar para saber pelo menos o que é moléculas, o que é um átomo, o que é matéria mental, o que é essa energia primordial. Ao contrário, como que eu vou construir? A gente ora para que alguém faça por nós o que nos cabe, não é verdade? Senhor, me dê paciência. Acho que isso não vai dar certo. Isso já não deu certo, porque está no item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que Deus não dá virtudes. Virtudes se conquistam com exercício, com vivência. E virtudes são o quê? Algo virtual que você não vê, ou são seres? Alguém já teve o cuidado do Espírito Caritas no Evangelho, ver o que ele fala? Dependendo da tradução, porque a maioria são traições, que não são traduções. Dependendo da tradução, ele afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. No princípio, o homem tem apenas instintos. Instintos são pequenas almas, são pequenos elementais, segundo Kardec. São seres que nos ajudam a governar os órgãos. Ele não pertence nem à alma, nem ao corpo. Ele nos ajuda, evolui conosco.
mais avançado e transformado o homem, sensações. Quer dizer, transformou os instintos em sensações. Mais instruído o homem, possui emoções. Joana de Anjos que resgatou essa parte da traição que fizeram na tradução. Mais purificado o homem, possui sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento, reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. Se o instinto é um ser, o amor não é a reunificação desse ser. Lembra no início? O amor é a reunificação das mônadas. Só que aqui o amor é a reunificação das virtudes. O amor num extremo é a lei, no outro extremo é a matéria-prima. E a isso chamamos evangelho. O evangelho é força, a lei, vitalidade, que é a matéria-prima, e vida. A lei regendo a matéria-prima forma a vida. Isso é Joana de Ângeles. E está dentro de nós, segundo Emmanuel. O Evangelho está dentro de nós. Está em nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Se eu sei que consciência não é o acúmulo de saberes, mas o discernimento do conhecimento vivenciado, é o que chamamos de virtudes. Então, a nossa consciência são as sublimes revelações. Se o Espírito Cáritas é uma entidade de alta hierarquia, que você pode conversar, caridade para Jesus, conforme o questionamento de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 866, é alguém que chegou, queria trabalhar o 8, mas era o 6. E eu vejo os elementais que compõem os caracteres. Tem uns que chega apressado e outros chega atrasado, mas dá certo no final. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E ore dentro da caridade se ela é feita de algo menor. Indulgência é algo que atrai, que acalma e que reergue. Está lá no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela é um ser com 3 funções: que atrai, que acalma, que reergue. Quais virtudes têm essas características? Compaixão atrai o assistido. Piedade. Ternura acalma. Abrace alguém com ternura para você ver se não acalma. Reergue. Quem é que reergue? No mínimo, a esperança. Mas vocês podem imaginar a fé, que é mãe de todas as virtudes, é mãe do próprio caridade. Isso está no Evangelho. O amor é mãe, é pai, ou melhor, as virtudes que são filhas do amor, a paciência, a abnegação, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós somos feitos disso. A alma é um ponto dessas consciências puras que encarnou para construir uma nova realidade para o Espírito. É como um empresário que está inaugurando mais uma empresa, como o Alexandre Marques, o editor de nosso livro, dos nossos livros. Tem 2 editoras, 3 livrarias. Comprou uma distribuidora que ia fechar, sem maldade, podemos dizer que estava falida, uma editora. Ele fundou mais outra editora e já abriu 3 livrarias, uma tem 4 andares, prédio próprio, enquanto todo mundo está fechando. Ele faz isso por amor aos livros, que são seres vivos. Livros são seres vivos. Emmanuel fala que cada frase
cada palavra, melhor dizendo, tem uma alma. Porque tudo é vivo, tudo é espírito. Então veja, a alma em si só se nutre de amor. Vocês é que vão escolher. Você quer o amor como virtudes para nutrir a alma? Ou quer o amor como matéria-prima? Pode pegar um estágio entre o início da matéria-prima que forma o amor e a virtude. Aí você pega o chuchu, o rabanete, o pimentão, aí você pode escolher. É amor. E aí eu falo pro gatito Giló: odeio você. O que ele fez para mim? Eu estava com a esperança de ser promovido para o reino humano. Agora que eu dou um salto quântico, eu vou do reino animal para o reino vegetal para o humano. E aí o cara fala que odeia. Aí esquece que quando eu falo isso com o Giló que está aqui no Agônada, todos fogem de mim. Eu posso levar qualquer legume, nenhum terá energia mais para nutrir o meu corpo. E há a possibilidade de eu levar veneno, dependendo de como eu falei, do ódio que eu falei. Todos. A vibração de um pensamento, Leon Denis, problema do ser, destino e da dor, ela expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E dentre as coisas que estavam no contrato, a Sueli combinou que eu ia ensinar vocês a fazer feitiço. E eu sou filho de macumbeiro. E já nos acusa de macumbeiro no espiritismo, não é verdade? E ela falou também que poderia pôr na pauta macumba, que é um pouquinho mais potente do que o feitiço. E eu sei fazer também. Embora eu estou deixando a macumba, estou fazendo a boa cumba. Então veja. E também posso ensinar vocês a fazer bruxaria, que é um pouquinho mais... ou a magia negra. Aí é o supra-sumo da coisa. Vocês é que decidem. Feitiço é quando a gente fala encostado, espetando as pessoas, certo? Dando pequenas agulhadinhas. Macumba já é algo mais elaboradinho. Você já deseja que ela torça o pezinho, pode quebrar uma perninha, né, etc. A bruxaria você já põe o nome dela na boca do sapo, faz aquele processo que você já sabe. E a magia negra você já faz um voodoo lá, você já dizima com a pessoa. E a pior magia negra, segundo Ramatiz, é a fofoca. A pior, a mais potente, que dizima milhões de células em segundo. Milhões não, bilhões. De 100 a 600 milhões, morre e renasce sem a nossa interferência. E Chico Xavier também falou: meu filho, a fofoca também mata. Então, se eu vou confeccionar o alimento fofocando, a gente não convida? Fulana, vai lá para casa para a gente colocar a fofoca em dia. Para que não a benevolência em dia, né? A bondade, etc. A gente já vai logo para a maledicência, para a maldade, às vezes para a mentira, às vezes alguém falou, a gente não sabe nem se é verdade. Então nós aqui escolhemos de qual amor, o que eu quero encarnar na minha alma. Miramês, paciência, ternura, compaixão, e eu posso encarnar mais uma porção. E aumentar o meu plano, a minha potência de paciência. E paciência gesta autoconfiança, Joana de Angelis. A paciência gesta autoconfiança, virtudes gestam virtude, porque a fé é mãe de todas. A oração é a primeira filha da fé. Eu nem sabia que a oração era um ser. E o pensamento é filho da oração, segundo Emmanuel. A oração começa na feição de simples desejos e viaja do coração para o cérebro, ou dos sentimentos para a mente. Quando chega na mente, se transforma em pensamentos. A nossa força de atração. E Amélia Rodrigues narra que a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos. De vez em quando tem algumas coisas que quer vir à tona, né? E nos imuniza por fora, porque a oração é um ser que coloca em ação virtudes.
Na minha oração, eu quero construir um quanto mais de paciência, de compaixão, de amor. Nós é que vamos escolher o que eu quero para o meu mundo. Porque se for fisicamente, vocês podem, quando visitado pela fome, sabendo que podem criar átomos com o pensamento, com a vontade, o que me custa tentar fazer isso? Já que imaginar é criar. Eu já imagino, se eu não sei o que é um átomo, eu imagino uma cenoura. Imagino o que eu gosto de comer. No mínimo, os elementais que sabem fazer, que gerenciam isso, vai atender se eu respeito a vida. Se eu sou daquele que visa o aproveitamento total, não desperdício de coisa alguma e procuro fazer o máximo com o mínimo. Isso é da lei. Tudo que eles querem é oportunidade de promoção. E quando vê a pessoa pensar na cura, eles providenciam os elementos para a cura. Agora eles querem saber se nós vamos mantê-los, não voltando a fazer as mesmas coisas que Jesus recomendou. A sua fé te curou. Agora vá e mude o comportamento, para que não te aconteça coisa pior. Porque o que te perturbava, eu tirei. Então você não tem mais. O que te foi ofertado, se você voltar ao mesmo comportamento, você perde. Aí você vai ficar um pouco pior. Fica sem o que você tinha e sem o que recebeu. Por isso que a maioria deles morreram rapidamente. Só 3 não voltaram a adoecer. Então, quando nós temos consciência que eu posso, pelo menos, me esforçar para imaginar o alimento que seria útil e nobre à manutenção do meu corpo. Não consegui muita coisa. O ar sozinho nutre o corpo em mais de 70% sem que eu interfira. Que tal eu usar o mesmo pensamento, a oração, e enriquecer o ar que está entrando, potencializá-lo? Ele pacifica a ansiedade. A respiração pacifica as emoções, porque o Evangelho está no ar, segundo Caína, Canção da Natureza. Ele está na água, porque é força, vitalidade e vida. A vitalidade que nós chamamos no Evangelho é o Espírito, o princípio inteligente. A força, a lei, é o que ele vai se transformar no futuro, no amor, sintetizando as virtudes. E vida é o que está entre os dois, da origem até essa destinação, o que nós chamamos de vida. Não deu certo totalmente com a respiração, porque além dela acalmar o corpo, nutrir as células, cessar as dores, pode também cessar a fome, que eu aprendi a fazer isso. Tem hora que não dá para comer, e tem hora que não tem o que você julga ser útil para o seu corpo. Eu vou num restaurante, às vezes mostro para o meu corpo tudo que tem. E eu não estou roubando. Eles estão indo embora, não vai pelo aroma, todo mundo embora, não vai vencendo. Eu pego, trago para o meu corpo. Depois de dar uma volta, nós já estamos saciados. Mas quando eu não consigo fazer isso e tem algo realmente bem vitalizado, eu pego 1 ou 2 elementos, ou 3 no máximo, trago tudo que tem no restaurante, porque tudo está interligado. Se não deu 100%, a água é mais de 2/3 do nosso corpo. E eu posso magnetizá-la. Eu posso gravar nela as minhas virtudes, ou pedir que um ser virtuoso magnetize. E eu vou tomar em pequenos goles, sabendo que na intimidade da minha boca, com mais de 35 milhões de pequenas glândulas, o psiquismo da água, o quanto de energia enobrecedora foi colocada, ele não precisa passar pelo corpo. Ele já entra direto por esses mecanismos, por essas pequenas glândulas, já vai direto para o corpo vital, emocional, até a mente alimentada com a água. O ar tem sensores sutilíssimos na intimidade das narinas
A partir desses sensores, ele já entra em nosso psiquismo e vai do corpo vital até a mente em segundos, se eu souber fazer isso. Não me custa nada. O que eu vou ganhar com isso? Na hora que eu for comer meia hora depois de tomar um copo d'água, eu como de 30% a 60% menos. No mínimo eu economizo um dinheirão para viajar, né? Isso aí. E os quilos, né? E os quilinhos, eu tinha 97 quilinhos, baixei para 75 em 20 dias só fazendo isso. Mais de 20 quilos promovidos, não foram expulsos. Porque muitas pessoas querem expulsar o povo, né? Traz e depois. Ficou mais ou menos claro? Então tem N coisas que nós podemos fazer e na hora da refeição, pare um pouco frente ao alimento, faz uma conexão, agradece o cozinheiro, agradece todos os seres, pode ser uma palavra única, Senhor, abençoe todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que chegasse à minha mesa. E eu preciso de uma memória mais vasta, de um sentimento mais nobre, porque está tudo ali sintetizado, é Deus à nossa frente. Por que foi falado isso? Aqui tem milhares de espíritos assistindo nesse santuário esta preleção. Muitos vão encarnar como 2 jovencinhos, um com 5 aninhos, e ela que eu acho que não tem 3 anos, aquela criaturinha. Para mim tem 2, de 2 para 3. Eles, os 2, estão falando que a alma velha que morreu, que a mãe deles tinha morrido, o pai perguntando, o que acontece com a alma da mamãe? A gente mentaliza, né? Ela indo para o hospital. E depois, como volta? Aí a gente constrói um corpo novo e vem uma alma nova. A alma velha fica lá. É um fragmento da alma velha que encarna no corpo novo. 2 espíritos no corpo de crianças. Então, se achar que isso está confuso, essa moçadinha não foi os pais que ensinaram a eles sabem aquilo. E a menina percebe que ela sabe mais do que ele, está com 5 aninhos. Ele tenta organizar as ideias, ela dá uma forcinha lá, mostrando essa realidade. Às vezes parece muito confuso, mas quando você passa pela experiência, foi o caso de Kardec, falaram para ele da troca de espírito. E ele perguntou para os espíritos, ele falou, não é possível. E depois ele viu, estava na frente dele, falou, eu conheço o dono desse corpo, não é você. E o espírito chamado obsessor falou para ele, não é só para o mal, para o bem também pode trocar de corpo. E aí ficou muito confuso. Está tudo bem? Posso fazer o exercício? Quer me perguntar alguma coisa? De qual amores, quais dos amores, da origem da vida até o pré-humano, que vocês vão alimentar a alma, ou já vai importar da consciência e fazer um download para iluminar? Nós vamos encarnar paciência, compaixão para gerenciar o povo que está meio conturbado por aqui. Então vocês é que escolhem. E não é difícil fazer isso. Então respirem com suavidade. E tente imaginar quantas vidas de todos os reinos embarcaram na estrutura do ar para chegar até nós. Quantos fluidos vindos de terras distantes. Se somos poeira cósmica, com certeza nesse ambiente tem energia de outros orbes, de outros sistemas solares, de outras constelações, galáxias, de universos distantes, porque tudo está em Deus. De estágios imensuráveis e dimensões de nossa própria consciência, atendendo o nosso convite. Joana de Anjos narra que ideias enobrecedoras. Ideias são vários pensamentos que se unem. Planos de futuras ações benéficas. Planos são várias ideias juntas.
Ideias enobrecedoras, planos e futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que nós canalizamos para as intenções das ideias desses planos, para a reorganização dos complexos campos celulares, a harmonização deles e o aumento da produtividade, trazendo maior vitalidade. Trouxemos leis para reorganizar, para acalmar, e vitalidade para reerguer, para reconstruir os tecidos. Como que se faz? Segundo a autora, está na página 348 de nosso primeiro livro, os 2 últimos parágrafos. O indivíduo, o interessado, deve visualizar-se saudável. Pode ser a parte psíquica, emocional, física, moral ou espiritual, ou tudo junto. Visualize-se saudável, projete-se no tempo, veja-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio. Vejam-se curados. A solução do problema já acontecendo. Só que agora o segredinho para dar certo: se veja, como Jesus recomendou, vai, não peques mais, faça coisas melhores, se veja assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar. Inspirem, se acalmem, visualizem a saúde integral, a paz, o equilíbrio, a harmonia do lar, o ambiente de trabalho, a vida em sociedade, o nosso estado, o nosso país, a nossa cidade, o estado, o país, o nosso planeta. Dê asas à imaginação, já que um pensamento enobrecedor nos coloca em conexão com todos os estágios de nossas vivências, desde a origem da vida à sua mais alta expressão em nós. Estamos em conexão com todos os seres dentro do planeta Terra e com todos os seres em todo o mundo ou em todo o cosmos. Pense em Deus, sinta Deus. Tudo que existe são expressões de Deus. Filhas do amor, com a força mais sutil que existe. E no processo do amar, tornar-se-ão a lei, a força mais potente que governa o cosmos. Deus abençoe essa casa e esse hospital de almas, essa universidade, esse lar de esperanças, cada um de seus colaboradores das múltiplas dimensões, cada um dos assistidos, para que floresça a educação do espírito, para que ele possa saber o que é, de onde veio, como veio, qual o objetivo da sua vida por aqui, para onde irá e como irá, porque cada um constrói os seus veículos de expressão e de evolução. Respire fundo, se abracem mentalmente e com imensa ternura agradece o próprio corpo, a vida que nutre o corpo, a natureza, todos os seres, a própria consciência com tudo que nela existe. Somos um. Namastê. E aí, você já adquiriu
o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.